E aí, você já viu The Flash? Vamos falar sobre o filme com spoilers depois da vinheta. Segura aí! Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E vamos falar de The Flash, um filme que finalmente entrou em cartaz depois de anos e anos de adiamentos, depois de anos e anos de mudanças de rumo, de mudança de direção, de mudança de roteiro. E agora, finalmente, o filme estreia cercado de dúvidas sobre sua performance e sobre a qualidade do seu produto final. Como eu disse, é um filme que foi muito mexido e muito alterado, e isso nunca é um bom sinal. Eu gostei do filme. Eu tive momentos de diversão assistindo The Flash, foi exatamente o que eu esperava. Os pontos dramáticos foram até um pouco mais intensos do que eu esperava, e é um filme sobre consequências, sobre coisas que não podem ser mudadas, e sobre coisas na vida que você precisa passar porque ela define quem você é, mesmo as coisas ruins. É coisa que o Batman fala. Logo o Batman, que vive amargurado e traumatizado pela morte dos pais, ele mesmo fala, as cicatrizes que nós temos é que nos fazem ser quem somos. Isso tudo é revelado metaforicamente nessa jornada do Barry Allen, onde ele aprende essa lição, que coisas não podem ser mudadas, tem coisas que precisam acontecer. Qual é a história? Flashpoint. Puxa lá da historinha do Flashpoint, que virou quadrinhos, depois virou uma animação. Barry quer evitar que a sua mãe morra, principalmente porque a morte da sua mãe incriminou seu pai. E ele volta no tempo e mexe algumas coisas, no caso uma lata de tomate, e a lata de tomate cria um efeito borboleta que impede que a sua mãe seja assassinada, mas também muda todo o universo DC. Quando o Flash volta para o seu tempo, na verdade ele não volta para o seu tempo, porque ele é empurrado no meio do caminho por uma criatura sinistra, quando ele volta para o que seria o presente, mas alguns anos atrás, ele vê que ele não só mudou a estrutura da família dele, mas também várias coisas do mundo mudaram. E ele vai descobrindo isso aos poucos. Por exemplo, coisas pequenas, como papéis de cinema. Eric Stoltz é Marty McFly em De Volta para o Futuro. Uma coisa que quase aconteceu. O Eric Stoltz chegou a gravar algumas semanas até decidirem que não era ele o adequado papel e chamarem o Michael J. Fox, que estava tendo problemas de agenda na época. E aí o Michael J. Fox foi para Footloose, o Kevin Bacon foi para Top Gun, por aí vai. E finalmente ele descobre algo muito mais grave. Os super-heróis desapareceram. O Aquaman não existe. A Mulher Maravilha não existe. O Superman não existe. Só existe o Batman. E ao visitar o Batman, ele percebe que não é o mesmo Batman. É o Batman Michael Keaton fazendo uma homenagem ao Batman do Tim Burton de 1989. Então, junto com esse Batman e com o seu outro eu, mais jovem, o Flash precisa reconfigurar a linha do tempo e tentar voltar as coisas como eram. Bom, muita coisa acontece no filme. Eu destaco aqui que o Ezra Miller, fazendo dois Ezra Millers, tá muito bem. Você esquece que é o mesmo ator, que ele teve que fazer duas vezes cada cena, porque a química dele com ele mesmo é ótima. Inclusive na comédia física, que é um ponto alto desse filme. Eles abusam na comédia física. Seja quando o Barry perde os poderes, ele tenta correr daquele jeito desengonçado dele, ou então quando ele cai, se machuca, perde um dente, que é uma coisa que não tem relevância nenhuma pra trama, mas faz essas coisas da comédia física que o Ed Muschietti quis explorar nesse filme, e eu acho que funciona. Funciona bem, eu acho que o Ezra Miller mandou bem nesse filme. Sasha Calle como a Supergirl, absolutamente deslumbrante. As cenas de luta dela são muito boas, apesar do CGI ter sido bastante criticado nesse filme, não vou falar das críticas depois. Eu acho que ela tá ótima, o uniforme tá excelente, ela interpreta muito bem, principalmente quando ela descobre que o bebê Superman morreu, que era a missão dela na Terra. Ela entrega muito bem essa personagem, é uma pena que a gente não vai ver mais dessa Supergirl no futuro. Temos também o Michael Keaton, que volta como Batman e volta meio que debochado. É um Batman meio debochado. Ele volta com falas-chave, aquela vamos ficar loucos, ou então sou o Batman, ou então quanto você pesa. Ele faz toda hora alguma referência ao Batman de 89, e ele tá se divertindo um monte. Dá pra ver que ele tá gostando de voltar a esse papel e mostrando que ele ainda dá conta. E dá conta. É um Batman muito legal, você esquece que o cara tem 70 anos. Você vê a cena de ação do Batman muito bem, tem a sagacidade do Batman, as coisas que ele bola,
os equipamentos, isso tudo é bastante legal nesse filme e também não me afetou. Então eu gosto da história, uma típica história de viagem no tempo, de ir ao passado, modificar as coisas e vir ao presente. Gosto do elenco, eu acho que todo mundo tá bem. Gosto da dinâmica que o Andy Muschietti deu pro filme, que deixou tudo muito ágil, deixou engraçado, mas ao mesmo tempo tocante, sem uma coisa interferir na outra. Então as cenas dramáticas do Barry com a mãe dele e do Barry com o outro Barry, onde eles ficam batendo cabeça, são engraçadas e dramáticas e a coisa funciona. O Barry 2, o Barry jovem, eu tinha a impressão que ia achar ele bastante irritante, e ele é bastante irritante. Eu disse que é um filme de viagem no tempo, mas ele toca um pouco no multiverso. Eu gosto da explicação com o Spaghetti, de que existem pontos de conexão entre as linhas temporais e que qualquer mudança afeta o futuro e o passado. Isso ajuda a explicar algumas coisas que acontecem nesse filme, como se cada vez que você alterasse o passado, você desse uma chacoalhada na realidade e coisas novas entravam e coisas saíam e outras permaneciam iguais. Isso ajuda a explicar bastante o que acontece nesse filme. Mas eu quero fazer um vídeo só sobre teorias do multiverso de viagem no tempo de Flash futuramente. No final, o Flash faz o grande sacrifício, que é entender que ele precisa deixar sua mãe ir para que as coisas voltem ao normal, para que ele salve o mundo. E no final, quando ele deixa a mãe, né, quando ele tira a lata de tomate do carrinho, ele tem a ideia de salvar o pai dele. Que pode causar o mesmo efeito, porque o Batman tinha acabado de explicar que qualquer alteração na linha do tempo não altera só o futuro. Ele não está alterando uma coisa que é da realidade dele, do presente dele para frente. Ele também altera o presente dele para trás. Ele esquece completamente disso. Conclusão, Nespresso. O Batman da nova realidade onde Barry Allen vai se enfiar é o George Clooney, que sai de um carro e surpreende o Flash. Ele achava que estava tudo certo, mas modificou de novo a linha do tempo. É uma história que fecha o DCEU. Ele dá um fim DCEU, porque o Flash destrói o DCEU. Dá uma desculpa perfeita pro James Gunn dizer não preciso lidar com esse universo mais, porque esse universo morreu. O Flash cria um universo especial pra ele, onde ele vai viver pra sempre feliz. Com o pai dele solto, pelo menos. E bola pra frente. Estamos falando de um outro universo. Essa é uma das críticas que tá rolando nesse filme, porque o Barry, no final da história, não aprende nada. Também estão criticando muito o CGI. Porque quando os mundos começam a colidir, quando o Barry jovem começa a voltar várias vezes, e cada vez que ele altera a realidade, ele mexe um pouquinho, ele soca um pouquinho a realidade, e a onda de choque vai alterando a realidade, vai mexendo as peças e vai ficando cada vez mais bagunçado, os mundos começam a colidir. A estrutura da realidade, o tecido da realidade começa a colapsar. E os universos começam a ser destruídos. E aí nós vemos as participações especiais do Superman, da Supergirl dos anos 80, a gente vê o Batman dos anos 60, a gente vê o Superman do George Reeves, e até mesmo o Superman do Nicolas Cage, que é um negócio que já tava, já tinha vazado, a gente já tava sabendo que ia rolar. Ele aparece também no filme. Muita gente reclamando que eles estão falsos, o CGI não tá perfeito. Eu vou dizer pra você que nenhum CGI totalmente digital fica perfeito. Eles não podem falar porque fica falso, e fica sempre um olhar meio morto. Eles não conseguem fazer um CGI ainda que seja convincente. O deepfake sim, tanto é que o Ezra Miller gravou com deepfake. É um dublê que tá fazendo o outro Barry, e eles só trocam o rosto. Na maioria das vezes, pelo menos. Daí, ainda não tá perfeito o efeito. Além do mais, eles optaram por uma estética, principalmente naquela redoma temporal, que parece tudo meio boneco de cera mesmo. Parece, as possibilidades aparecem lá, parece até o Henry Cavill como Superman, e parece tudo um trem fantasma. Parece que você está visitando um trem fantasma, uma exibição de bonecos de cera. É assustador e ao mesmo tempo é falso. É falso, mas ali não me incomodou. Me incomoda outras coisas do filme, como a introdução com os bebês em CGI. Os bebês de cera não funcionaram. Ficou extremamente falso, e eu não sei se as pessoas do filme viram e falaram, não dá tempo de arrumar, vai assim mesmo. É uma introdução à Liga da Justiça, aparece a Mulher Maravilha, como a gente já sabia, já tinha aparecido em Pop Funko anteriormente, e ela repete a piada do laço do Aquaman, que o Aquaman senta no laço da verdade e começa a desabafar.
Mesma coisa com o Flash e o Batman. O Flash confessa que é virgem e o Batman confessa que era melhor ter usado a grana dele para mitigar a pobreza, que isso acabaria com crime, e não ficar batendo em vagabundo. Concluindo, é um filme que teve seus problemas, é um filme que traz uma carga de mudanças, o final é completamente diferente do que foi planejado, inclusive um outro final já tinha sido filmado. Muitos reshoots aconteceram, muitas mudanças de rumo, isso afeta o produto final. Mas como uma aventura separada, como uma aventura casual e independente, eu gosto bastante. Eu gosto de aventuras de viagem no tempo, sempre me agradam. E eu acho que esse filme tem qualidades, e várias qualidades muito legais. Se é uma obra-prima, é o maior filme já feito, é o maior filme de super-herói já feito na história, não concordo. Mas eu acho um filme agradável de assistir e gostei de ter ido ao cinema assistir The Flash. Futuro? Parece que nada que foi estabelecido em The Flash vai contar para o futuro. Parece que nós vamos perder todas aquelas informações e a história agora é outra. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.